Vou fazer aqui agora o experimento do ovo na garrafa. Aí você vai precisar de um palito, de algodão, de fósforo, ovo, uma garrafa de vidro. Aí o experimento consiste em... eu vou colocar o fogo aqui dentro e o ovo em cima. Aí a pressão por causa do calor vai aumentar, fazendo a pressão aqui dentro ficar maior do que aqui de fora. Só que aí quando aqui esfriar, a pressão daqui de fora vai estar maior do que aqui de dentro. Então vai empurrar o ovo para baixo, fazendo ele entrar dentro da garrafa. Vemos que, ao jogar um líquido em uma superfície quente, esse líquido vai se evaporar rapidamente. Porém, se deixamos a panela esquentar por mais um pouco, vamos perceber que o líquido vai demorar um pouco mais para evaporar. Isso acontece porque quando o líquido entra em contato com uma superfície mais quente que o seu ponto de ebulição, ele cria uma camada fina de vapor entre o líquido e a superfície quente e é considerado um bom isolante térmico, o que impede que a água tenha contato direto com a panela, o que acaba dificultando a passagem do calor da panela para o líquido, fazendo com que a água dure por mais tempo, ou seja, ela não vai evaporar rapidamente, igual vimos no início do vídeo. Vou fazer uma experiência de solubilidade com óleo, água e sal. Eu vou botar o óleo em um copo e o sal no outro. O óleo e a água não se misturam porque elas têm polaridades diferentes, não é por causa da densidade. Isso daqui é porque a água é polar e o óleo é apolar, então como elas são diferentes, elas não se misturam. No caso, a água e o sal, como as duas são polares, as duas se misturam. Mas vocês podem ver, não tem mais sal aqui. Aí tipo, o polar só se mistura com o polar e a polar com a polar. Então no caso aqui formou uma mistura heterogênea de duas fases. Olá, meu nome é Jair e eu vou mostrar o experimento da gangorra de fogo. O experimento da gangorra de fogo mostra a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conversão de energia. Como vai ocorrer essa lei? Eu vou acender os dois pontos da vela e vai iniciar a energia térmica. Essa energia térmica vai ser convertida em energia cinética. Essa energia térmica que está sendo gerada aqui agora é convertida em energia cinética, como vocês podem ver. Por quê? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque no início, quando a vela estava apagada, o centro de gravidade da vela era esta agulha. Agora, quando eu acendi as duas pontas da vela e começou a aquecer a parafina, o centro de gravidade da vela começou a se deslocar. Isso graças à primeira lei da termodinâmica. E este movimento em que a vela fez era um movimento retilíneo uniforme que está levando ela a um equilíbrio, ou seja, ela está ficando, esse movimento torna ela em inércia, porque é um movimento
retilíneo uniforme. E o que podemos concluir sobre isso? Nós podemos concluir que esse experimento ele faz com que o centro de gravidade gerado fique abaixo do centro do ponto de apoio, que é a vela, que é a agulha, e resulta no seu equilíbrio, no equilíbrio do sistema todo. Tanto que agora vocês podem ver que a vela não está mais se movimentando com tanta frequência. Obrigado, esse foi a minha experiência. Sou o Roger, da Engenharia da Computação na Multivix, e hoje eu vou fazer o experimento pescando gelo. Então a gente vai precisar de água, pode ser potável, água da pia, não precisa estar gelada. Pegar gelo, obviamente, né, pescando gelo, e colocar aqui. Aí para pescar o gelo a gente vai usar uma linha, pode ser barbante ou linha de costura, tanto faz. Aí a gente vai pegar sal para prender a linha do barbante ou a linha de costura no gelo. Estou colocando ela no gelo aqui, não sei se está dando para ver. Ela em cima do gelo, aí a gente pega, põe sal em cima da linha de costura, ela encostada no gelo. Aí o sal vai fazer a linha de costura, fazer uma camada em cima da linha, meio que grudando no gelo. Aí tem que esperar uns 10, 15 segundos para meio que secar ela no gelo. Acho que agora tá bom. Aí, e não grudou não. Aí se não der, pode virar o gelo para o lado que tá sem sal. Colocar a linha de costura aqui no gelo. E colocar o sal. Deu certo. Como podemos ver no experimento, é possível pescar gelo. Mas o que é que acontece? Bom, a temperatura de congelamento de um líquido pode ser diminuída, acrescentando uma substância sólida e não volátil. Essa diminuição do ponto de congelamento se chama abaixamento crioscópico. Ao adicionar sal no gelo, está sendo realizado o abaixamento crioscópico, ou seja, a diminuição do ponto de congelamento do gelo, fazendo com que uma parte dele mude da fase sólida para a fase líquida. A fração de linha que estiver em contato com o gelo será coberta com água, que por estar em contato com o gelo, voltará à fase sólida, confinando a linha em seu interior. O efeito do sal em diminuir temperaturas de fusão de água é usado nos países onde costuma nevar. O sal é jogado nas ruas e nas calçadas para derreter o gelo. Oi gente, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês o que é tensão superficial. Vocês só vão precisar de uma seringa com água e de uma moeda. O primeiro passo é a gente depositar a água que está na seringa na superfície da moeda, em forma de gotas, apertando bem devagar para que as gotinhas possam sair. Conforme a gente for apertando, a gente vai perceber que está se formando uma bolha em cima da moeda. O que é isso? São as gotinhas menores que a gente tinha feito que atraíram umas às outras. Isso por quê? Porque nelas existem moléculas que são atrativas entre si. Então uma atrai a outra e forma uma bolha maior. Quando isso acontece, a união das moléculas fazem com que elas suportem um certo peso, que é o que muitas vezes explica um certo inseto pousar em cima da água e ele não afundar. Nesse caso, as moléculas estão suportando o peso da água que a gente está depositando. Isso só não vai acontecer quando for o inverso, quando a água for mais pesada que as moléculas, entendeu? E quando isso acontece, estoura. É isso. Espero que vocês gostem.
força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em movimento correlíneo ou circular. Um objeto que se desloca em arco tende a ter outra direção e sentido, mudando assim a sua velocidade. A razão dessa mudança recebe o nome de aceleração centrípeta, dada pela fórmula AC, que é a aceleração centrípeta, igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E para calcular a força centrípeta, basta usar a fórmula de FAC, que é força centrípeta, dividido é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Podemos notar que a força centrífuga está em várias ações no nosso cotidiano, tanto em pegar uma pedra e rodar ela em um modo circular, ou até mesmo um carro que faz uma curva, ou em parques de diversões, no qual tem a montanha-russa, brinquedos que acabam tendo movimentos circulares. Todo movimento circular que tem a velocidade, tem a trajetória, é uma força centrípeta. E a seguir eu irei mostrar os materiais e um experimento básico que eu vou explicar como a força centrípeta age nesse experimento. Bom, para você montar o seu experimento, você tem que pegar a garrafinha, com metade de água, pegar o barbante e fazer um laço na boca dela, fazer um laço para prender esse barbante, uma extremidade do barbante na boca da garrafa ali, uma garrafa de mais ou menos 500 ml, 600 ml. Dê um laço bem firme, porque pode cair, você dá um laço bem firme. Você coloca a tampa para segurança, porque vai estar com garrafa, tá com água, é perigoso a água sair. Aí você vai pegar o seu tubo de caneta e vai passar o barbante por dentro. Depois de você ter passado a linha pelo tubo de caneta, você pega a borracha e amarre na outra extremidade. Pronto, agora é só você fazer seu experimento. Feito. Como vocês podem ver, começa a balançar a borracha, fazer um movimento circular, E a garrafinha fica sem mexer muita coisa, não sobe nem nada. Mas quando aumenta a velocidade, a garrafinha sobe. E quando eu abaixo a velocidade, ela desce de novo. Por quê? Porque o barbante serve como... sofre uma atração, Ela fica tensionada, o barbante. Então, automaticamente a força centrípeta dela, do barbante, ali no barbante, no meio, no centro, aumenta e faz com que a borracha fique um pouco mais pesada por causa da velocidade, e a garrafinha fique mais leve, porque não aumentou o peso dela. Meu nome é Guilherme Falcão, eu sou estudante do curso de Engenharia Elétrica. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o experimento do indicador de pH. Aqui, como algumas substâncias, eu vou usar o limão, o vinagre, que eu ainda vou botar aqui, o leite, a bicarbonato de sódio e a soda cáustica. Assim, o que eu vou usar como indicador de pH? Vou usar o suco de repolho roxo, porque ele possui uma substância, que é a antocianina, que em contato com algumas substâncias ele muda de cor, E vou explicar aqui que, de acordo com o pH, quanto mais baixo, mais ácido, mais vermelho ele vai ficar, mais próximo do vermelho. Pode ver que o limão ele ficou muito vermelho. Por quê? Porque o pH dele é muito baixo. O pH dele é aproximado do 1, pH 1. Aqui eu tenho o vinagre, eu vou botar um pouquinho mais. Mas eu botando ele, você vai ver que ele vai ficar um pouco perto do vermelho, vai ficar num rosadozinho. Porque ele é ácido, mas não é tão forte assim. O leite,
ele já fica mais próximo da base, então ele vai ficar mais azul, mais azulado. Pode ver aqui, esperando meio roxinho, mais azulado, entendeu? Aí, já pra cá, eu vou botar aqui o carbonato de sódio, né? Vou mexer um pouco. Para tentar deixar o mais homogênea possível a substância. Bom, isso eu vou adicionar aqui. Ele é uma solução, né? Então ele vai ficar tipo bem mais azul mesmo que o leite. Ele vai porque tipo ele é o mais próximo do neutro que tem aqui na substância. Então ele vai ficar bem azul. Agora vou adicionar a soda cáustica aqui e eu peço para ter cuidado, porque, né, tem que mexer com a luva. Vou pegar aqui, meio pedrificado, né? Então, chego aqui, eu vou mexer um pouco para deixar mais homogêneo possível a substância. Sei que é quase impossível. Deixa eu ver se eu não ficou aqui, não. Ó, ela ficou mais perto do verde, porque ela é uma substância mais básica de todas essas. Quanto mais básica, mais perto do verde, mais perto do amarelo ela vai ficar. Então é assim, aqui vai do pH 1 até pra cima, entendeu? Porque quanto mais baixo o pH, mais ácido, mais perto do vermelho. Quanto o pH mais alto, ele vai ficar mais perto do amarelo, do verde, porque ele vai ser básico. E quanto mais perto do azul, mais neutro ele vai ser a substância, que seria uma solução.